A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Soft Skills, habilidades importantes na carreira jurídica, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Jonathan Guimarães, secretário-geral da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Dr. Jonathan, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, vou me autodescrever. Estou com paletó cinza escuro, gravata amarela, estou usando óculos, cabelo curto, tenho a pele clara e com barba. Atrás de mim há um quadro de uma paisagem. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Saúdo a mesa aqui presente e todos os ouvintes para esse webinar tão esperado. Nós estamos muito felizes de receber a doutora Mayra, que nos honra com a presença neste grandioso webinar e que abordará um tema de grande importância para os profissionais do direito, ou seja, as soft skills, que são habilidades que o indivíduo já nasce, né? E, além disso, poderá ser desenvolvida e contribuirá no âmbito pessoal e profissional, conforme será abordado pela doutora Mayra. Doutora Mayra, eu cumprimento e agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco nessa bela tarde e muito obrigado pela presença em nome da comissão. Agora, também agradeço a presidente da comissão, doutora Adriana Cecílio, por tudo que vem fazendo pela CAD. A doutora Adriana teve intercorrência, normalmente ela participa das aberturas de eventos e hoje não pode estar aqui conosco. E mandou um abraço para a expositora. E, por fim, cumprimento as mediadoras Daniele e Bruna. Inclusive, gostaria de parabenizá-la, a Daniele, que está aniversariando hoje. Meus parabéns. Muito obrigado, doutora Daniela, por estar aqui presente. Agora eu passo a palavra para que você cumprimente a todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo carinho, pela lembrança, Dr. Jonathan. Eu quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito. E, doutora Mayra, é uma honra ter a oportunidade de ouvir e aprender de forma, com certeza, que vai ser enriquecedora e valiosa sobre soft skills hoje. Agradeço e cumprimento também a presença especial da querida Bruna e também, mais uma vez, ao querido Dr. Jonathan. Eu gostaria também de agradecer os funcionários que cuidaram de toda a organização da plataforma, que é o Davi e a Beth. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Sempre uma querida. Agora passo a Bruna para cumprimentar todos. Boa tarde a todos, meu nome é Bruna Vicello, eu sou embaixadora pelo projeto Incubadora de Talentos pela Universidade do Estado de São Paulo. Eu queria agradecer por estar aqui hoje também representando os acadêmicos junto com a Daniele. E para que todos possam me ver, eu vou me descrever. Meu cabelo é longo, castanho, e eu estou usando uma blusa branca. Eu passo a palavra para o Jonathan agora. Muito obrigado, Bruna. Não vou me alongar. E agora lerei o brevíssimo currículo da doutora Mayra, que ela é superintendente do jurídico do Itaú, Banco Itaú, nas áreas de institucional e varejo, possui LLM pela Georgetown University, Los Santa, dos Estados Unidos, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial e criadora do projeto Tamo Juntas na Carreira, focado em transformar a carreira das pessoas. Doutora, a palavra é sua.
Obrigada. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu vou me autodescrever. Eu sou morena, tenho a pele clara, tenho o cabelo longo preto e ao fundo eu tenho algumas plantas aqui que eu adoro, que são espadas de São Jorge. Agradeço o convite de todos vocês, é um prazer estar aqui essa tarde com vocês, Jonathan, Bruna, Daniele. Obrigada pela apresentação. Então, eu basicamente foquei aqui a minha carreira em empresas, tive passagens por escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, mas sou uma advogada corporativa. Eu não conhecia o perfil da CAAD no Instagram e eu fiquei super bem impressionada, porque eu acho que atitudes como essas que vocês têm, de dar apoio uns aos outros, de trazer informação por meio desses eventos, eu acho que são primordiais para o nosso crescimento na profissão. Então, eu parabenizo todos vocês por esse trabalho e aproveito para contar para vocês sobre o meu projeto, que é um projeto que também visa contribuir para a carreira das pessoas, que é o perfil no Instagram, chamado Tamo Juntas na Carreira. Quem ainda não segue, dá uma olhada. Ele surgiu exatamente nesse contexto de troca de experiências, de carreira de mulheres. Eu comecei falando com advogadas e o projeto foi crescendo. Hoje eu falo com mulheres das mais diversas profissões e também todos os gêneros são bem-vindos ali para essas dicas de vídeos e posts que eu costumo fazer. Então, vocês são bem-vindos e bem-vindas e podem me mandar depois inbox e mensagens com feedback do que vocês acharam do perfil. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as famosas soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Então a ideia é a gente fazer um bate-papo descontraído. Eu vou contar um pouco da minha experiência nesse tema. Eu estou longe de ser uma especialista no assunto, mas eu sigo aprendendo e treinando essas skills todos os dias. Eu não tenho um material aqui, então vamos fazer um bate-papo sem formalidades. Eu entendi que as perguntas vão ser feitas ao final. Então, eu gostaria de começar aqui falando para vocês o que são as soft skills, né? Elas, então, são as habilidades desenvolvidas por uma pessoa que dizem respeito ao seu comportamento. Por isso que elas também são chamadas de habilidades comportamentais, né? E a diferença das hard skills para soft skills é que as hard skills são aqueles conhecimentos mais técnicos, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, em pós-graduação, cursos técnicos de línguas, de informática, enfim. Mas assim como as hard skills, as soft skills podem e devem ser trabalhadas, exercitadas e aprimoradas diariamente. E antes de eu começar aqui a falar um pouco de algumas soft skills que eu separei com muito carinho para trazer e dividir com vocês hoje, eu queria dividir que eu sempre ouço as pessoas falarem: ai, Mayra, mas eu acho que desenvolver soft skills é tão difícil, eu não sei nem por onde começar. E aí eu queria convidar todo mundo a pensar um pouco na nossa própria realidade desde o ano passado, para a gente juntos chegar à conclusão de que desenvolvê-las é bem mais fácil e bem mais natural do que parece, né? A maioria de nós passou aqui a viver na pele duas soft skills bem importantes de maneira bem intensa desde março do ano passado, com o início da pandemia, que foram a flexibilidade e a adaptação, né? Vocês concordam? Assim, tivemos que reaprender a trabalhar. O nosso dia a dia virou do avesso em razão da distância física. Alguns poucos lugares que tinham 1 ou 2 dias de home office já era super exceção, também tiveram que se adaptar, porque a gente se viu trabalhando exclusivamente online todos os dias. E aqui estamos, né, fazendo as coisas andarem. E além disso, acho que no nosso caso aqui de advogados, tinham coisas que a gente nem percebia que a gente necessitava tanto, né? Como, por exemplo, o uso do papel físico. A gente costumava imprimir as coisas para revisar, para ler, para fazer um protocolo, enfim, e de repente ninguém mais tinha acesso ao papel, né? Eu não sei, talvez alguns de nós tenham impressora em casa, mas é um pouco diferente de quando você está no escritório, né? Outro exemplo foram as assinaturas. A gente precisava de assinar algum documento e aí, de repente, onde estão as pessoas que precisam assinar? Muitas vezes os diretores, os sócios viajaram, estão em outro lugar e a gente se viu aqui rodeado por novas tecnologias e a gente teve que aprender a usar essas novas tecnologias, ir atrás e estudar a viabilidade jurídica de uso dessas tecnologias que crescem cada vez mais de forma exponencial, né? Estamos aqui fazendo um evento no Zoom, quem diria?
Então, nós somos flexíveis. E a gente correu atrás para fazer a roda continuar girando em meio a toda essa diversidade, num cenário de crise de saúde pública, crise econômica, crise financeira e insegurança, ansiedade, medo. Então, assim, diante de tudo isso, a gente conseguiu e aqui estamos exercitando ou sendo desafiados a exercitar essas soft skills diariamente. Então, quando a gente fala de aprender soft skills, é só a gente ficar atento e continuar buscando uma evolução, porque elas estão no nosso dia a dia. E a primeira soft skill que eu queria dividir aqui com vocês, eu acho que ela permeia muito todas as outras, que é a comunicação. Então, vou falar um pouco sobre a famosa comunicação executiva. Eu fiz um post até no Tamo Juntas na Carreira sobre as skills que eu acho que são as mais, vamos dizer, procuradas do momento, e a comunicação foi uma das mais comentadas. Eu vou acabar passando um tempinho maior aqui falando sobre ela, porque eu acho que a comunicação, além de ser base para outras soft skills, ela é essencial para que a gente tenha sucesso não só na nossa carreira, mas na nossa vida, né? Então, acredito que ninguém trabalha sozinho e o caminho do trabalho colaborativo, ele está cada vez mais presente e evidente no mundo atual. Então, para praticar a comunicação executiva, eu acho importante que ela tenha 3 pilares básicos. Primeiro, que ela seja objetiva, que ela seja correta e que ela seja clara. E quando a gente está falando de e-mails, por exemplo, acho importante a gente sempre ter atenção de como a gente está escrevendo e o que a gente está escrevendo. Porque muita gente acha que e-mail não tem tom de voz, mas ele tem sim. Então, a escolha dos verbos e a colocação das frases pode trazer formas diferentes de interpretação. Então, eu acredito que é fundamental a gente tomar cuidado, escolher bem as palavras, evitar ser mal interpretado ou evitar mandar um e-mail confuso, né? E aí você pode me perguntar, ah, Mayra, mas como que eu sei que meu e-mail foi claro, ou que as pessoas conseguiram entender? Eu acho que um bom termômetro é a gente reparar quantas vezes as pessoas respondem os nossos e-mails dizendo que não entenderam alguma coisa ou fazendo algumas perguntas sobre o que a gente escreveu, ou ainda manda uma mensagem ou ligam melhor para esclarecer. Esses podem ser alguns sinais de que a comunicação escrita precisa melhorar. E uma dica, quando o e-mail for muito importante, uma coisa que eu acho primordial é a gente pedir ajuda. Peça para algum colega ler antes de enviar. Quando a gente estava no ambiente ali presencial, todo mundo era muito mais fácil, né? Você virava para o colega do lado e falava, você pode dar uma lida aqui, você acha que está claro? E agora, na distância física, não deixem de fazer isso. Mandem por Teams, por e-mail, para alguém que consiga ler e te dar uma opinião sincera se aquele e-mail está chegando no ponto que você queria. Então, pedir feedbacks em geral para qualquer tipo de atividade do dia a dia, eu acredito que traz para nós um crescimento enorme. E um lembrete também que eu queria fazer aqui, um parênteses, é que se o ouvinte não entendeu a nossa mensagem, provavelmente foi porque a mensagem não foi emitida do jeito correto, né? Porque quando a gente está falando de comunicação, o que é entendido é mais importante do que foi dito. Então, não adianta você ficar, mas eu disse isso, mas o que vale é o que a pessoa entendeu e o que ela vai fazer com aquela mensagem, né? E a gente sabe que no meio jurídico, a gente tem uma linguagem própria que não é facilmente captada, porque é uma linguagem jurídica técnica, e às vezes a gente faz menção ainda a leis ou a normas pelo número, então para a gente é muito fácil falar da 10.406 ou da 6404, mas nem todas as pessoas sabem do que a gente está falando. Então, a gente precisa ter cuidado para saber traduzir e saber se comunicar de uma maneira efetiva. E um exemplo para ser mais objetivo no meu mundo, que é o mundo corporativo, né, dentro das empresas, por exemplo, é que, na verdade, ninguém quer saber se a gente olhou 3 doutrinas, 10 julgados, os parceiros internos, que é o que a gente chama, né, dos nossos clientes, as outras áreas internas, o RH, o RI, finanças, contabilidade, o negócio, eles precisam de uma resposta que eles possam entender e que seja direto ao ponto.
já quando você trabalha no escritório, é mais esperado que você fundamente o seu parecer, né, de forma mais detalhada para o cliente. Então, provavelmente, você tem que mencionar que você viu lei, julgados, doutrina, mas é importante ficar atento e atenta ao tamanho do nosso parecer. Ele precisa ser razoável. Ninguém mais tem tempo ou ninguém mais quer ler páginas e páginas e páginas. Na minha opinião, a gente precisa focar em ter conclusões mais assertivas, porque nosso mundo está muito dinâmico, né? Muito digital. Então, o mesmo acho que vale para o contencioso também. Eu tenho vários colegas que me falam que os próprios juízes evoluíram e que preferem muitas vezes lidar com peças mais curtas e mais direto ao ponto do que o que a gente tinha antes, né? Que a gente achava até bonito, né? Nossa, não sei quanta, fiz uma peça de não sei quantas páginas. Enfim, acho que o mundo está mudando e a gente precisa ter atenção para se adaptar e para não ser consideradas pessoas complexas e para não ficar com aquele estigma ruim. Ah, vocês falam juridiquês e ninguém entende. Então, acho que esse é um estigma que a gente tem que afastar e a comunicação certamente nos ajuda nisso. E eu acredito que essa atenção que a gente tem que ter para ser mais objetivo, não é só para a escrita, né, de e-mail, peça, parecer, é também para a forma que a gente se comunica na fala. Então, a gente precisa ter foco quando a gente está fazendo uma explicação. Se a gente tiver uma reunião, por exemplo, qual que é o nosso objetivo? Sermos facilmente compreendidos. Então, eu acho que vale a gente prestar atenção, né, e seguir uma linha lógica de pensamento, de explicação, sem passar tantos detalhes se não forem necessários, ou sem ficar indo e voltando numa história. E, e eu acho que quando a gente consegue perceber isso quando a gente escuta, né? Porque a comunicação também não é só a escrita e a fala, é a escuta. Saber ouvir atentamente é grande parte da nossa comunicação. Então, a gente precisa focar em ouvir sem interromper as outras pessoas. E mais do que isso, ouvir sem julgar. Porque muitas vezes, enquanto a pessoa está falando, a gente já tem os nossos próprios julgamentos daquela fala e a gente esquece de se atentar só aos fatos. A gente já começa a tirar conclusões ou querer sugerir alguma coisa sem ouvir. Então, a escuta ativa eu acho que é primordial aqui quando a gente está falando de comunicação, né? Você entender o ponto de vista das pessoas ajuda a estabelecer uma conexão humana, né? E aí você consegue, através disso, mapear como é que a gente pode ajudar aquela pessoa naquela solução do problema. E aí vocês podem falar, Mayra, mas como a gente sabe que a gente está indo no caminho certo quando a gente se propõe a solucionar alguma coisa? Eu acho que a resposta é um pouco simples aqui. A gente tem que perguntar, sem medo. Você está com alguma dúvida? Você não entendeu alguma informação? Você quer ter certeza que o que você entendeu foi o que a pessoa te falou? Não tenha receio de perguntar. Dúvidas que não são esclarecidas geram problemas, atrapalham a comunicação. Então, pergunta com jeitinho, com educação. Tenta criar canais abertos com esses parceiros, com esses clientes, com esses colegas, para que a gente tenha um ambiente de abertura e de diálogo, né? E mais do que tudo, gente, tem que treinar. Como eu falei para vocês, eu treino meus soft skills todos os dias, todas as oportunidades que eu tenho, né? Aqui eu tô aqui mais uma vez. Cada formato, cada evento é difícil, né? Esse formato, por exemplo, para mim, né? De fazer a exposição e depois de ter as perguntas. É um desafio no mundo virtual. Eu vejo câmeras, eu tenho a sorte nesse evento de pelo menos ver a Bruna, o Jonathan e a Daniela e ver as reações deles, mas muitas vezes a gente faz umas lives, alguma coisa que você está falando com a câmera. Então, treinem, aproveitem todas as experiências de comunicação, seja interna dentro da empresa, do escritório, do órgão público que vocês trabalham, seja externa, como uma oportunidade de exercício, né? E como eu falei, pedir feedbacks, quando a gente pede para um colega revisar alguma coisa, pedir feedbacks depois de uma reunião, falar, e aí, como você acha que eu fui? Você acha que foi claro? Você acha que foi bacana? Pode ajudar bastante, especialmente se você faz a reflexão sobre esses feedbacks depois. Você olha para si própria e com atenção, com autocrítica e faz uma avaliação. Acho que isso facilita muito a você melhorar os seus pontos de comunicação.
E por fim, assim, acho que esse esforço que a gente coloca numa boa comunicação é certamente recompensado, porque evita mal-entendidos, evita erros, faz com que você faça o seu trabalho com mais segurança, porque você tem certeza que você entendeu o que é para ser alcançado ali, e ajuda a gente a manter um bom fluxo de trabalho, de relacionamentos, né? Isso aproxima as pessoas. Então, falei que eu ia me alongar um pouquinho na comunicação, porque eu achei importante. Espero que não tenha sido cansativo aqui. A segunda soft skill que eu queria trazer para vocês é especialmente para quem diz que advogado não precisa ser criativo. Certamente tem gente que pensa que criatividade é só parte da vida dos publicitários, dos marqueteiros, e que, na verdade, essas pessoas não têm a menor ideia da complexidade das questões que a gente se depara no dia a dia, né? Eu acredito que a criatividade ela é essencial para o nosso papel, porque o nosso papel é solucionar problemas. É encontrar no mundo jurídico, seja no consultivo, seja no contencioso, a gente tem as mais diversas esferas, né? Civil, criminal, trabalhista, tributário. No meu mundo de atuação, que é corporativo, o papel dos advogados e das advogadas é basicamente viabilizar os negócios e as operações no melhor formato e no menor risco possível. Então, a gente não pode simplesmente dizer, não, isso não para em pé. Essa resposta, ela não é suficiente. Eu tenho que transformar o meu não em sim, eu tenho que viabilizar. E para isso, eu tenho que participar ativamente da sugestão, da solução. Eu tenho que sugerir novos formatos, novas estruturas, até que a gente consiga o tão sonhado sim. E a gente faz isso como? Em conjunto com o parceiro ou com o cliente para determinar qual o melhor caminho para chegar aonde o cliente precisa. E para isso, minhas caras e meus caros, haja criatividade. A gente pensa em estratégias sobre o próximo passo quase que de forma constante. E se a gente continuar seguindo sempre os mesmos caminhos, a gente vai ter sempre os mesmos resultados, né? Então, o bom e velho pensar fora da caixa continua na moda. E aí vocês podem me perguntar, né, Mayra, mas como ser criativa? Como ser criativo? Eu sinceramente acho que o caminho continua sendo estudar muito, ler muito. E mais do que isso, fazer o que vocês estão fazendo agora, assistir esse evento, vocês precisam estar antenados e antenadas ao que está acontecendo ao redor, acompanhar a notícia de decisão, de julgado, de operação, de economia, de política, além de conversar com as pessoas da área, ouvir podcast, enfim. Nós temos que ser curiosos, porque quanto mais a gente abre a nossa mente e amplia o nosso conhecimento, certamente é mais fácil a gente pensar de forma criativa, porque a gente tem repertório. Eu lembro que eu tinha um livro quando era criança e eu queria tanto achar esse livro, mas eu não conseguia achar. Mas eu me lembro das imagens, assim, eu era bem pequena, então era tipo figuras, vai, o livro. Eu lembro que tinha um menininho e a cada página do livro ele pensava uma coisa. Então ele pensava, tipo, ele ia almoçar e pensava macarrão. Daí entrava no cérebro dele macarrão. Daí à tarde ele ia brincar de futebol, daí vinha uma bola. Daí ele conversava com o amiguinho, vinha uma garrafa. E aí no fim do livro, a cabeça do menino estava desse tamanho, e ele estava cheio de ideias por conta das experiências. Então acho que a criatividade é isso. Tem que alimentar a criatividade, tem que regar. Porque daí a gente começa a desenvolver, não vai vir do nada. Tem que ter, e a nossa profissão exige estudo, dedicação e esforço. E outra skill que eu acho que também é relacionada a gente tomar a frente, né, e sermos protagonistas da nossa carreira e da nossa vida é a proatividade, que é a terceira skill que eu trago aqui para vocês. E o que é ser proativa e proativo? É tomar a frente. Ter iniciativa, é fazer acontecer antes que as pessoas venham te pedir. Se você tiver iniciativa, você com certeza vai trazer um dia a dia mais produtivo e mais harmonioso para essas pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você vai tornar a vida delas mais fácil. Então, quando você se antecipa
e não fica só esperando que alguém te demande que o trabalho venha até você, você ajuda essas pessoas a abrirem a agenda delas, para que elas possam atuar em outros temas, né? E como a gente falou, o nosso papel é primordial na solução de problemas. E quem é proativa e proativo sai na frente, porque já procura soluções por conta própria e vai levar para o seu gestor, para o seu sócio, para o seu cliente, seja o que for a tua contraparte ali, só as questões que estão fora mesmo do seu alcance e que precisam ser validadas. E eu posso garantir para vocês que isso é muito bem visto. E falando em gestor, eu acho que tem uma dica importante que cada pessoa tem a sua realidade, cada gestor tem a sua realidade, cada sócio tem a sua realidade, enfim, cada juiz, para quem é assistente aqui, para quem trabalha em gabinete, tem o seu jeitão de fazer as coisas. Então é importante que vocês prestem atenção nos gestores de vocês para ver como é que vocês ajudam. Então, será que tem alguma coisa que ela ou ele sempre te pedem, ou pedem com alguma recorrência? Tentem se antecipar e falar, putz, eu já sei que ele costuma me pedir isso, que ela costuma cobrar aquilo. Eu vou lembrar a pessoa da próxima vez, antes que ela me lembre, ela me peça, né? Ser uma facilitadora ou um facilitador nesse time que você compõe, certamente vai trazer um diferencial imenso para vocês. E a quarta soft skill que eu trago aqui hoje está super em alta, que é a tal da inteligência emocional. Especialmente nesse cenário de pandemia, né? Nós fomos bombardeados com as mais profundas emoções aqui, né? De ansiedade, medo, insegurança. Então, mais do que nunca, a gente equilibrar os pratinhos da nossa rotina em casa e da rotina no trabalho é desafiador, né? Então, a gente manter a calma e segurar a onda em situações adversas tem sido um grande diferencial. Doutora Mayra, travou. Só um momento, pessoal. Pessoal, enquanto a doutora Mayra não volta, caso vocês queiram fazer perguntas, basta acender o Q&A. Voltei? Voltou, doutora. Ótimo. Ai, perdão. Mais uma vez falando justamente em pandemia e em equilíbrio emocional e equilíbrio de pratinhos, inteligência emocional, é isso aí. Nós estamos numa reunião importante, cai a internet, enfim. Voltando aqui, eu não sei exatamente onde eu parei, mas eu estava falando um pouco de que em todos os ambientes de trabalho, algumas vezes acontecem situações que são inusitadas, que são inesperadas e que exigem um enorme equilíbrio emocional para que o nosso rendimento, para que o nosso resultado não seja afetado. Então, para mim, o segredo aqui é gerenciar o estresse sem perder o foco. A gente tem que saber o momento de respirar, o momento de manter a calma,
E mais do que tudo, assim, focar na solução e na possibilidade que envolve aquela situação, sabe? A gente precisa ficar ligado para não se agarrar aos problemas. O ideal é a gente focar em tudo bem, tá tudo bagunçado, tá tudo esquisito, mas assim, o que eu preciso fazer? Foca no que você tem que fazer, foca naquela tarefa, naquela execução, naquela solução e deixa para viver a agonia ou o estresse depois. Você fala, tá bom, depois eu vou me preocupar com todo esse entorno. Primeiro eu vou resolver. E aí, quando você for voltar para se preocupar com esse estresse, nem vai mais fazer sentido porque você já vai ter resolvido. Então, acho que é importante, diante dessas situações desafiadoras, a gente sempre focar em como resolvê-las, em como entregar o que a gente tem que entregar e deixar um pouco de lado o que a gente, o que nos tira um pouco do nosso centro, né? E como a gente faz isso também? Acho que ter válvula de escape é muito importante. E aí cada um tem a sua. Pode ser meditação, pode ser exercício físico, pode ser terapia. Qualquer atividade fora do trabalho pode nos ajudar a gente ficar bem emocionalmente, né? E aí vocês podem falar, Mayra, mas isso funciona sempre? Não, não funciona sempre. Mas nós somos humanos, né? E a gente está aqui para isso mesmo, para testar, para melhorar. A gente está em constante evolução, então não tem nada de errado em dar errado mesmo e a gente seguir aprendendo. Tem os escorregões, eles fazem parte da nossa história, do nosso crescimento e da nossa evolução. E a última soft skill que eu queria dividir com vocês é uma que eu adoro, que é positividade. Acho que vale muito nós ficarmos atentas e atentos para sermos agentes positivos do clima e do ambiente no trabalho, sabe? Muitas vezes as coisas ficam difíceis, como eu falei, mas quem consegue ainda assim ver o lado cheio do copo agrega demais pro grupo, pro time como um todo. E como a gente pode fazer isso? Ajudando as pessoas com palavras de incentivo, se afastando de fofoca, daquele climão chato de reclamação constante. Tudo isso certamente faz a diferença. Sabe aquele colega. Eu travei? Não, doutora. Não. Não travei? Tá bom. Eu estava falando que a gente ficar longe, né, de reclamação, daquele pessoal que está sempre falando mal das coisas, é muito importante, porque quando você está perto daquela pessoa que sempre tem um sorriso no rosto, que sempre está ali para ajudar, que não escolhe trabalho, que sabe elogiar as outras pessoas, sabe agradecer a parceria, sabe falar palavras que encorajam, todo mundo adora ter essas pessoas por perto, né? Então, é importante a gente querer estar nesse grupo de pessoas que tem esse lado positivo. Eu travei? Não, está ótimo. O áudio. Vocês travaram para mim as 3 câmeras, por isso que eu estou em dúvida. Eu estou vendo as 4 câmeras perfeitamente. Bom, eu vou seguir. Se eu Pode cair em algum continuar, doutora. momento, alguém me manda um WhatsApp. E para finalizar aqui, acho que tem uma história que tem muito a ver com essa positividade, eu adoro, que é a diferença do otimista e do pessimista, né? E é uma história bem simples, vocês devem conhecer, que é a seguinte: enquanto a situação ou o caso ainda está em andamento, o otimista segue afirmando que vai dar certo, segue torcendo, tentando fazer aquilo acontecer, acreditando e pensando positivo, né? E já o pessimista, ele passa esse mesmo período de tempo pensando no que pode dar errado, nos tropeços, ele fica com medo do que pode acontecer, já vai falar que não vai funcionar, e aí quando de fato, num cenário que tudo der errado, a gente avaliar o que aconteceu, o otimista não sofreu um dia sequer, e daí ele vai ter que lidar com essa frustração de que deu errado naquele dia. Mas o pessimista, ele tá sofrendo desde o primeiro dia. E possivelmente ele ainda vai falar: eu falei que não ia dar certo. Então, e o otimista possivelmente vai se chatear e já vai começar a olhar saídas alternativas e ver como seguir
em frente, né? Porque ele tem esse olhar voltado para o positivo e ele tem um pensamento de prosperidade e não de escassez que o pessimista tem. Então, pessoal, tem muitas outras soft skills aqui que eu adoraria falar com vocês, mas acho que a gente está batendo aqui os 40 minutos e eu vou abrir aqui para o nosso bate-papo, se eu conseguir contribuir com algumas perguntas, vou ficar super feliz e agradeço a todos pela atenção aqui. Muito obrigado, doutora Mayra, pela brilhante exposição. E é algo que é de grande valia até para mim mesmo, né? Que a gente aprende todos os dias, né? Com relação a essas questões, esses soft skills. Uma questão que você falou, primeira soft skills, que era até relacionada com e-mails. Eu tinha um chefe que falava que meu tom de escrita era meio agressivo. Ele pedia, olha, seja mais cordial, por favor, como você está? Dá uma melhorada, porque todos os seus e-mails, eles têm um tom de agressividade. Aí eu fui aprendendo, né? Com o tempo fui melhorando essa questão, mas eu fui encaminhando para colegas e revisar, olha, poderia dar essa olhada nesse e-mail aqui, para ver se ele não está com um tom agressivo. Aí eu aprendi, agora eu mudei. Bom dia, como é que você está? Poderia, por gentileza, realizar tal questão, né? Enfim, essas questões de cordialidade, né? Até no e-mail. Porque quando a pessoa abre o e-mail, ela, né, ela fica até... Ela consegue te ajudar, que ela diz, não, essa pessoa é muito cordial, enfim. Antes de eu... Tem algumas perguntas no Q&A. Eu vou pedir para a Daniele e a Bruna ler, para que a doutora Mayra consiga responder. Acho que caiu. Caiu. Doutora Mayra? Oi? Está conseguindo nos ouvir? Sim, você falou que ia trazer algumas perguntas do Q&A. Você contou a tua história, que eu queria até fazer um comentário que é cultural também, né? Porque quando eu trabalhei nos Estados Unidos era justamente o contrário. Eu achava que todo mundo estava sendo super grosseiro comigo, porque não tem bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada, não tem nada. E na verdade é uma questão de cultura, até de eficiência do lado deles, né? Mas nós brasileiros nós temos muito isso da cordialidade, enfim. Então acho que é importante a gente desenvolver para estar encaixado, mas não tem muito certo e errado, né? Certamente do outro lado ali você não estava sendo grosseiro e nem queria ser mal educado de forma alguma, mas a gente faz alguns ajustes para transparecer alguma coisa mais positiva, pode ajudar. Legal, parabéns. Muito obrigado, doutora. Agora eu passo para a Daniele, para que ela possa ler algumas perguntas. A Daniele e a Bruna, do Q&A. Pode começar, Dani. Bom, muito obrigada, doutora Mayra, por todo o esclarecimento, por tudo que trouxe a nós. Eu gostaria de aproveitar para fazer minha autodescrição, que eu não fiz no começo. Eu tenho a pele clara, agora eu não estou de óculos, mas tenho os olhos castanhos escuros, cabelos medianos cacheados, e atrás de mim tem uma parte aqui como se fosse um armário. Bom, a primeira pergunta aqui no Q&A foi da Ana Carolina Correia Celestini. Ela diz que gostaria de saber se podemos ser criativos na escrita jurídica, pois ela pensa que escrever as petições longas demais tomam tempo e muitas vezes não transparecem seu conteúdo. Bacana. Eu exatamente penso nessa mesma linha, assim, de que quando é muito longo, pode até passar a impressão de que você não tem um bom argumento, né? Então, quando a gente tem aquele argumento matador, eu acho que a objetividade faz com que a peça ou a defesa ou o parecer sejam ainda mais incisivos, porque não fica aquela sensação de talvez, tipo, vamos falar, enchendo linguiça, sabe? Então, acho que ser mais objetiva e ir direto ao ponto, sem ficar repetindo e escrevendo a mesma coisa de várias formas, acho que pode dar mais força, na minha opinião. Obrigada pela pergunta.
Muito obrigado. Bruna, pode ler a próxima pergunta, por gentileza? Com certeza. Eu queria primeiramente agradecer a doutora Mayra pelas dicas valiosas. E agora nós temos uma pergunta do Hector aqui. Ele fala, como falado no período de pandemia, tivemos que nos habituar na realidade virtual. Observei que algumas empresas, antes da pandemia, trabalhavam muito o lazer para que o colaborador desse espaço para a criatividade em diversas situações. Na sua visão como gestora, quais são as possíveis alternativas para a realidade em home office? Bacana. Eu imagino que você esteja falando principalmente dessas empresas que têm um jeitão mais de Vale do Silício, né? Que tem ali, pensando no Google, por exemplo, que eu acho que é bem icônico aqui, que tem, proporciona um ambiente que tem ali, tem até cerveja de sexta-feira. Tem salas que tem videogame que focam um pouco em ter essa, que dentro do ambiente de trabalho também tendo acesso a outras coisas, será mais criativo se puder interagir com coisas que não sejam tão óbvias como, né, uma sala com paredes brancas e todo mundo trabalhando de terno e gravata. Mas acho que você tem um ponto muito importante, assim, durante a pandemia tudo isso ficou mais delicado e mais desafiador. Então, na minha opinião, a melhor forma de nós levarmos criatividade, proximidade, cultura, sentimento de equipe na pandemia é estarmos próximos. E como a gente faz isso? Minha opinião, abrindo a nossa câmera. Em primeiro lugar, eu sei que nem sempre a gente pode abrir a nossa câmera. Eu sei que a gente tem, cada um tem as suas circunstâncias dentro de casa, muitas vezes com criança, com filho, ou um ambiente que não proporcione muito essa abertura, mas sempre que puder, isso, ainda que seja virtual, gera mais proximidade. Então, os gestores do meu time, por exemplo, têm feito o que a gente chama de daily calls, né, que são aí as ligações diárias de manhã, e não é para controlar o colaborador, não é para ficar fazendo micromanagement, né, que a gente fala, decidindo cada coisa, mas é simplesmente para assim, bom dia, e aí, o que que a gente tem hoje de mais bacana? O que que você tem de mais desafiador? Porque aí, naquele momento, as pessoas conseguem entre si interagir, né? O time está se vendo, o time está falando, bom, eu tenho hoje uma coisa super relevante para fazer, eu tenho uma coisa super chata, eu tenho um desafio, eu não sei por onde começar. Alguém já passou por alguma situação assim, alguém já viu um caso desse, então eu acho que dentro do que está no nosso alcance, ter essa proximidade, ter esse momento de equipe quase que diário pode ajudar muito as pessoas continuarem sendo criativas. Uma outra coisa que eu faço com os times que estão comigo, então, eu tenho diversos times dentro do institucional e dentro da área de negócios, né? Então, aqui, por exemplo, uma das equipes que estão comigo é uma equipe que atende negócio. Então, a gente atende o financiamento imobiliário, de veículos, consórcio, consignado, microcrédito, enfim, eu tenho uma reunião semanal com esse time, na qual os assuntos mais relevantes são levados e todo mundo pode ouvir o que, que o outro está fazendo. E aí eu começo essa reunião como? Normalmente, batendo um papo, contando alguma coisa da minha vida pessoal, falando fazendo brincadeira, dizendo o quanto eu sinto falta deles, porque isso gera uma conexão de time, né? Então não é só o tema técnico também. Eu acho que você trazer um pouquinho do seu dia a dia e humanizar a relação que está muito só num computador pode ajudar. Perfeito. Tem mais uma pergunta no chat e a Daniela vai falar uma pergunta também. Bacana. Daniele, está me ouvindo? Ah, tá. Sim, estou ouvindo. Peço licença, depois a gente faz a pergunta do chat. Eu tenho uma dúvida, doutora Mayra. Como ser proativo, né? Eu vi falando muito sobre a importância da proatividade. Então, como ser
proativo sem ser indiscreto, né? Porque às vezes a gente pode até acabar invadindo o costume ou espaço do superior hierárquico ou responsável do setor. Tem alguma dica, alguma orientação, conselho que possa nos dar, por favor? Bacana, Dani. Acho que é interessante essa tua pergunta. Dentro do meu projeto do Tamo Juntas na Carreira, eu faço várias conversas em grupo, né, sobre carreira. E aí tem vários temas, né? Então, tem uma que eu faço sobre como crescer e se desenvolver no seu emprego atual. E recorrentemente nesses grupos essa pergunta aparece, né? Porque eu falo muito sobre você ocupar espaço vazio. Então, se você quiser crescer na carreira, eu, pela minha experiência, acho muito difícil que você consiga fazendo só aquilo que é esperado de você. Só o seu trabalho, só aquilo que te pediram, eu acho que a gente tem que ir além. Então a gente tem que ver novos formatos, novas propostas, e não precisa ser uma solução ou uma sugestão brilhante e mirabolante. Às vezes uma simples tabela de Excel que você crie para organizar alguma coisa que não está bem organizada, e isso facilite o dia a dia da equipe, isso já é uma super contribuição. E as pessoas me perguntam, mas como é que eu vou fazer? Não vou estar invadindo o espaço do meu gestor, etc. Eu acho que tudo aquilo que é conversado e combinado mitiga qualquer risco. Então, se você chega para sua gestora e para o seu gestor e fala, olha, eu observei que a distribuição das demandas aqui no nosso time não está legal. A gente poderia, por exemplo, criar uma forma diferente de distribuição, assim, assim, assado. O que que você acha? Quando a gente traz a pessoa para o jogo, tipo, eu acho que se a gente criasse isso, poderia ajudar nosso time. Você tem essa mesma visão? Eu estava pensando, eu avaliei, eu estudei e eu criei isso aqui. Você vai lá e você mostra, numa conversa que tiver só você e a pessoa, que ela não se sinta de nenhuma forma intimidada por você estar mostrando alguma coisa na frente de outras pessoas. E de verdade, pessoas são pessoas, né? Então, se você me perguntar a minha opinião isoladamente sobre um gestor que se sente ameaçado com uma sugestão ou qualquer tipo de proatividade de um colaborador, eu acho isso horroroso, eu acho isso o fim do mundo, porque na minha concepção é justamente o contrário. Eu espero que as pessoas me tragam novas ideias e que elas façam coisas que eu não pedi, que elas facilitem a minha vida, que elas tenham um contato mais próximo ao cliente, mas tem gente que se incomoda. Então, para evitar isso, eu acho que combinar antes, chamar uma reuniãozinha, só você e a pessoa, contar o porquê que você acha que você consegue melhorar ou fazer aquela questão que vocês não fazem ainda, fazer o extra mile combinado, tende a funcionar melhor, Dani, na minha opinião. Daniele? Oi, agora é a Bruna. Obrigada, viu, Mayra? Última Obrigada, pergunta. doutora. Imagina. Eu também queria pedir licença e fazer uma pergunta minha. Você falou sobre a positividade, né? Eu queria saber até que ponto essa positividade pode ir para não virar uma positividade tóxica no ambiente de trabalho. Olha, Bruna, de verdade, acho que quando a positividade é verdadeira, né? Quando você está encorajando as pessoas, quando você está tomando atitudes que faz com que elas tenham um dia melhor, quando você está ajudando a construir alguma coisa junto com o time, quando você está torcendo para que alguma coisa dê certo, na minha opinião, não tem como isso ficar tóxico, porque são atitudes que enchem o ambiente de positividade, de energia boa e de visão positiva sobre o que vocês fazem e sobre o futuro. Tudo que é exagerado, já diria Voltaire, né? A moderação é o tesouro do sábio. Acho que tudo que é exagerado normalmente não é verdadeiro e aí pode cruzar alguma linha de não ser bacana. Mas quando é de verdade, pela minha experiência, costuma dar bem certo. Perfeito, muito obrigado. Tem uma última pergunta do chat. Daniele, por favor. Bom,
A última pergunta que nós temos, doutora Mayra, é do Paulo Roberto da Silva. Ele diz que no ambiente corporativo, escritório jurídico, abordar mais sobre a dicotomia entre estresse e solução de problemas. Certo. Eu não sei exatamente o que ele gostaria que eu abordasse melhor, mas assim, quando a gente normalmente vive resolvendo problemas, né? Então, a nossa profissão, ela envolve um nível de estresse elevado, assim como outras profissões, né? Enfim, medicina, quem trabalha com mercado financeiro ali na veia, bolsa de valores, enfim. Então, um certo grau de estresse, ele é comum. É muito difícil a gente receber uma ligação só para dizer, olha, tá tudo bem, obrigada, agradeço, foi tudo ótimo, não teve problema, né? Normalmente as pessoas não precisam de advogados para isso. Então, tendo em vista que a gente já tem uma quantidade de trabalho muitas vezes elevada e que o nosso trabalho diz respeito a situações que já saíram do controle, que já deram problema ou que vão dar problema, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que é natural. Então, faz parte do nosso dia a dia ter situações que sejam, vamos chamar de mais estressantes. O que não pode acontecer, na minha opinião, é serem coisas que te fazem mal, né? Aquilo que te fere como ser humano, que ultrapassam barreiras da sua saúde mental. Acho que isso não tem que ser de forma alguma aceito por você e nem contornado de alguma forma. Mas o estresse normal do dia a dia, de quantidade de trabalho muito grande, de equilíbrio de demandas, pode ser facilmente acompanhado, vamos dizer assim, porque nunca é fácil lidar com estresse, mas acompanhado com organização, na minha opinião, né? Quando a gente tem organização, a gente tem uma sensação maior de controle, né, sobre as coisas que estão no nosso colo. Então, se você é organizado, você gera economia de tempo, porque você vai encontrar as coisas de forma mais rápida. E você também gera menos erros, porque você é organizado, você está atento, então a gente pode esquecer ou errar, porque somos humanos, mas se você é organizado, certamente isso pode te ajudar. Então, me parece que para equilibrar um pouco essa sensação de prato muito cheio, ter uma rotina mais organizada e ter a cabeça no lugar de que sim, nós temos muita coisa para fazer todos os dias, você vai dormir com um monte de coisa para fazer, você vai acordar no dia seguinte com um monte de coisas para fazer, e isso está tudo bem, desde que, né, num ambiente saudável de trabalho, pode te ajudar a lidar com isso de uma forma menos dolorosa, muitas vezes. Não sei se eu ajudei, mas é um pouco como eu penso. Muito obrigado, doutora Mayra. Eu acho que finalizou as perguntas e foram respondidas de forma brilhantemente. Antes de finalizar este webinar, passo a palavra novamente para a doutora Mayra para fazer as considerações finais. Pessoal, mais uma vez eu agradeço o convite e para todo mundo que está aqui, eu dou os parabéns de novo, porque vocês tiraram um tempo para focarem em vocês, né? E eu acho que isso é muito importante, quando a gente tem que correr atrás de sermos melhores, de nos enchermos de habilidades para dar próximos passos na carreira, e isso vem de uma motivação muito interna, né? Então, assim, ninguém vai te motivar. Você não vai ser motivado, eu sempre falo isso, né? Não vai ser pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu chefe, pela sua chefe. Isso é seu. Você tem que se motivar e você precisa agir. E eu acredito que a vida premia a ação. Então, quando a gente começa a se movimentar, como vocês estão fazendo agora, correndo atrás de aprendizado, as coisas fluem. E a gente vai vendo pequenos resultados conforme a gente vai se movimentando e conforme a gente vai querendo resultados positivos, e a gente vai tendo esses pequenos resultados, fazendo um pouquinho, e isso nos motiva a ir cada vez mais longe.
Então, eu quero parabenizar e encorajá-los a correr atrás aí do que vocês querem, dos sonhos de vocês, para que vocês tenham sucesso. E o sucesso, na minha opinião, nada mais é do que você ser feliz e satisfeito na sua carreira. Muito mais do que o cargo ou o salário que você atingir, é uma realização pessoal, na minha opinião. Obrigada por tudo e eu fico à disposição caso vocês queiram bater mais um papo, queiram trocar uma ideia comigo lá pelo Instagram. Obrigada pela audiência de vocês e pelo convite. Muito obrigada, doutora Mayra. Quero encerrar este evento e agradecendo imensamente a doutora Mayra pela excelente abordagem sobre as soft skills e por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também às mediadoras Daniela e Bruna, que brilhantemente mediaram este evento. E, por fim, agradeço a todos que assistiram a esse webinar, desejando um bom finalzinho de tarde e até o nosso próximo evento. E para lembrar, as inscrições das semanas jurídicas já estão abertas no Simpla. O evento será realizado nos dias 2 a 6 de agosto. 6 de agosto. É isso. Forte abraço. Obrigada, abraços.